Boa noite, Arthur. Obrigado pela presença. Fabinho. Oba, bastante gente entrando. Gilberto por aí, abraço, Gilberto. Logo, logo quero trazer o Gilberto para fazer uma conversa aqui comigo. Grande abraço, Gilberto. Esse é amigo mesmo, viu? Daqui a pouco Renata Monteiro tá entrando aqui. Para quem não conhece, entendeu? Vai se surpreender com o Gilberto conhece, entendeu? A Renata entrou, né? Vamos só ela pedir para olá, Cássia, boa noite. Mais um pouquinho a Renata vai pedir aqui para entrar. A Renata é incrível, também acho isso mesmo. É a Girls Green, verdade. Gilberto também concordando. Renata realmente. Pra quem não conhece, minha mãe já entrou. Mãe, beijo, obrigado por ter vindo. Deixa a cena aqui pra minha mãe. Eu vi que a Renata entrou, mas a gente tem tempo. Não, não temos não. Renatinha, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Então, Renata, como você me chama, tá? Na hora que você entra, né, no Instagram, vai aparecer lá, né? Pedir licença para participar. É nisso que você tem que apertar. Qualquer coisa sai, volta, que aí eu já confirmo aqui com você. O Zion Grow é o Zion do Rio de Janeiro? Se for o Zion do Rio de Janeiro, uma vez eu tive num evento com ele, um cara muito bacana de lá, um abraço se tiver alguém aí do Zion, Zion, né? Do Zion. Vamos lá. Se o Vitor do... olá para todos. Renata, você ainda não entrou. Pera que eu vou... deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. O Vitor do C-Chat tá aí ou não? Boa noite, Thiago. Tudo bom? Se o Vitor ou a Isa, alguém do C-Chat tiver aí, já me ajuda. Que aí eu não preciso pausar aqui para entrar em contato com a Renata. Instituto Interação. Renata, sobe um pouco os comentários e você vai ver uma mensagem em rosa. Como é que é? Sobe um pouco os comentários. São Félix do Xingu, meu. Olha, eu não conheço essa cidade. A Juliana que tá mandando mensagem, Juliana Alves Leite, ela é de São Félix do Xingu. Eu fui agraciado com vários pacientes lá de São Félix do Xingu. Tenho um carinho muito grande por todos daí. Eu não vejo a hora de estar aí em São Félix do Xingu para conhecer essa cidade. Dr. Paulo entrou. Dr. Paulo é o geriatra, né? Para quem não conhece também. Pô, Juliana, obrigado que você não perde uma live minha, viu? Então, ó, eu tô achando que eu vou ter que sair para dar uma ligadinha pra Renata, para explicar para ela como é que faz. Rê, eu vi que você me mandou aqui. Gente, não sai daí. Vai pausar o vídeo que eu vou ligar pra Renata e já volto, tá? Vou mesmo, Juliana. Pronto, já falei com a Renata. Ela tá morrendo de vontade de entrar. Aê! Agora sim.
Oi, Pedro. Oi, Rê, pera que eu tô pegando aqui as perguntas que eu tinha me esquecido. E aí, como é que você tá, Rê? Tudo bem? Nossa, você Só não arrumar aqui o sabe celular. o prazer que eu tô, entendeu, de conversar com você. Prazer é todo Ah, meu, né? Faz tempo que a gente não se nossa, vê. faz tempo essa pandemia. A gente estava com uns projetos, super bacana que estavam começando, aí chegou a pandemia, deu uma freada, em tudo. Mas obrigado pelo seu tempo, por você estar à disposição para essa live. Um monte de gente já te mandou recado. De vez em quando eu vou parar a live para estar falando isso. O Gilberto Castro já te mandou um beijo. Ah, um Tem beijão pro um. Gil. Tá assistindo a gente. Tem uma menina chamada Girls Green. Ela entra com esse link também. Fez Sim, a uma super Magé. propaganda de você. Falou, Renata é o máximo. Então, assim, bacana que tem bastante gente. Olha lá, o Gilberto mandou uma carinha com dois olhinhos assim em forma de coração. O Gilberto é um cara muito querido, né? O Gilberto. Valeu, Gil. Poxa, que bacana, Rê. Fico muito feliz que você tenha conseguido um tempinho. Então, assim, né? Renata Monteiro Dantas Ferreira, né? Não vou comer em delicadeza de falar a idade, mas como é uma entrevista, entendeu? Tem 25 anos de idade, né? E a Renata, ela é várias coisas, tá? Além de ser minha amiga pessoal, a qual eu gosto muito, ela tem uma farmácia, né? A Ortofarma, né? Uma farmácia de manipulação. A Renata tem a formação farmacêutica e ela é a farmacêutica de uma das associações mais importantes que nós temos no país, que é a Cultive. Eu me sinto assim eu me sinto é duro, né? Eu tenho assim um carinho muito grande pela Cultive, da qual eu tive o prazer de participar de vários eventos na Cultive. Isso eu fui sempre muito bem acolhido lá, né? Pela Cidinha, pelo Danilo, e também principalmente pela Renata, né? Não tem que falar. O Marcel também entrou. Abraço, Marcel. Que bom que você conseguiu. Beleza. Então, Rê, eu fiz assim meu dever de casa, né? Eu dei uma estudada sobre você, embora assim muita coisa eu já sabia, mas muita coisa assim acabei me surpreendendo, né? Favoravelmente, sempre. Então, você começou na PUC de Campinas? Isso. Eu comecei em 98, né, fazer farmácia. Aí eu estudei em Campinas, fiz até o quarto ano na PUC de Campinas. Hoje, inclusive, tive dois grandes professores, a Silvia, né, que é da Unicamp, é professora de toxicologia, e o Dirceu, que foi ex-presidente da Anvisa. Então, ele foi meu professor de farmacobotânica, e inclusive foi ele que me introduziu, assim, né, tipo, que me fez acordar para cannabis, assim, né. Então, tipo, que eu passei a ver ela como uma planta, né? Porque até então, eu bem nova, tal, né? Todo mundo, né, na verdade. Sim. Tipo, tinha como, é uma droga, tal, não tem contexto de uso nenhum terapêutico, né? A gente nem vê como uma planta, né? A gente vê como uma droga, na verdade. E foi nas aulas de farmacobotânica com o Dirceu que eu passei a ver a cannabis mesmo como uma planta, né? Então foi aí que a gente passou a ver, né, que realmente era uma planta, como qualquer outra. Né? Até nas aulas dele a gente não falava de uso terapêutico, mas depois, já com a professora Silvia de toxicologia, foi aí que eu vi que a cannabis não só era um fitoterápico, né, uma planta, mas como também tinha propriedades terapêuticas que poderiam ser utilizadas, né? Isso em 2001. E foi a partir daí que eu comecei, na verdade isso foi em 99 mais ou menos, né? A aula que eu tive com eles, o Dirceu foi em 98. E em 2001 foi que daí eu comecei a realmente estudar, né? Que daí eu falei assim, poxa, realmente é um fitoterápico. Eu faço também uso religioso, né? Então foi na mesma época que eu conheci assim o uso religioso. Então, e nesse começo já eu conheci o uso religioso já em um lugar onde se utilizava cannabis para redução de danos. Então eles utilizavam, né, algumas outras plantas de poder também, né, nesse local. E um deles era cannabis. Então aí eu me interessei muito, né, que eu vi que tinha tipo algo mais do que uma simples droga e iniciei meus estudos a partir daí.
E eu fiquei assim super feliz, agora mais feliz ainda, né? Porque eu vi que você começou na PUC de Campinas, depois você mudou para São Francisco, né? Para São Francisco, eu me Pra- formei na Universidade de São Francisco. Porque assim, eu tenho uma ligação muito grande com a PUC de Campinas, porque o hospital deles tem o nome do meu tio-avô, que é o Celso Pierro, né? Ai, Que que é legal. irmão do Pedro Pierro, que era meu avô. Então, quando eu vi que você passou pela PUCamp, eu falei, nossa, meu, e assim, morar em Campinas é muito bacana, né? A vida em Campinas é muito legal. Você ficou lá em que ano, Rê? Eu morei lá de 98 até 2001. Aí eu me mudei de lá em 2001 e fiz o último ano em Bragança. Aí eu fiquei um ano morando lá. Morei 4 anos em Ah, Campinas. e Fui como com assim? 17 anos, super nova. Nossa, que delícia! E como assim? Eu tenho família em Campinas, então minha vida sempre foi, né? Cartoon, indo para Souzas, depois saí do Cartoon, comi um lanche no Gordão, depois do Gordão, no outro dia, comava um chopp no Giovanetti, lá que tinha um cachorro, lá um São Bernardo. Tem Giovanetti Beethoven, 5. o Uhum. Beethoven. Então, assim, puta, meu, muito bacana sobre isso daí. E depois, assim, ainda estudando um pouco sobre você, Rê, vi que você tem a Ortofarma desde 2004, aí eu vi que, assim, eu não sei se é você ou se é a Ortofarma, que é uma das pioneiras do controle antidoping do Brasil. O Arthur Rezende está falando que o Cartoon é top. Não sei se ainda é, mas era top mesmo, Arthur. Concordo com você, viu? Ó, esse daí é nosso. Como é que é essa questão de você no doping, Renata? Então, a farmácia, né? A farmácia é minha, fui eu que montei ela em 2004. A princípio, o foco principal era ortomolecular e homeopatia, eu sou pós-graduada em homeopatia também. Então, eu trabalhava bastante com essa parte de ortomolecular. E daí eu comecei a estudar a parte de medicina esportiva, aí eu comecei a me envolver com doping, né? Então eu ia para os eventos fazer a coleta, então eu era a fiscal do doping, né? Onde você pega a pessoa, faz a coleta de urina e tal. Comecei a trabalhar com essa parte, comecei a estudar sobre medicina esportiva. E aí, a partir de então, né, passei a especializar a farmácia em medicina esportiva e comecei a fazer medicamentos para atletas de alto rendimento que passam por exame de doping, né? Então, foi aí que eu comecei na farmácia a tá fazendo esse controle, né, para as pessoas terem uma segurança maior quando elas passam pelo exame do doping, para não ter nenhum risco, né, de contaminação cruzada, ou de repente o médico mesmo prescrever algo que não possa, né, ser utilizado durante as competições do doping. Então, eu faço essa avaliação junto com os médicos para estar auxiliando esses atletas. Puta, e o bacana você falando isso, que eu tenho um monte de dúvidas em relação a isso, que eu vou aproveitar e vou tirar. Fiz, puta, muito bacana eu ter dado essa estudada sobre a Renata Monteiro, que me trouxe uma série de coisas. Uma delas é assim, eu tenho alguns pacientes, eu sempre procuro, eu acho que o óleo é o óleo full spectrum. Eu acredito muito no efeito entourage. Das nossas conversas que a gente teve, se nada mudou nessa época de pandemia, você também era uma defensora do óleo full spectrum. Mas, nesse atleta de alta performance, muitas vezes, num motorista de veículos pesados ou piloto de avião, eu acabo muitas vezes optando por um óleo que não seja full spectrum, que seja um óleo isolado. 0,3% de THC nas formulações, ou 0,2%, já é significativo para aparecer no doping? Já, qualquer Já, resquício, já até a gente na farmácia de manipulação mesmo tem que tomar o cuidado, porque se tiver uma contaminação cruzada, por exemplo, tipo, luvas que pegou um pote, sabe, tipo, já aparece. já acusa. Uhum. Então, o atleta de alta performance, o motorista de máquinas pesadas que faz o toxológico, o piloto de avião, infelizmente, essas profissões não poderiam usar um óleo artesanal. Não, a não ser que ele tenha uma indicação médica, né? Isso funciona para qualquer outra substância dentro do esporte. Então, se tem um médico e ele prescreve aquela medicação, mesmo ela seja indicada para doping,
indicada para doping, não, ela seja pega no doping, o paciente pode estar utilizando se o médico justificar que aquela é a melhor terapia que aquele paciente realmente necessita. Isso acontece bastante com atletas paraplégicos, né? O pessoal que tem algum tipo assim de probleminha, assim, então que eles precisam, por exemplo, tem pessoas que perdem o testículo, por exemplo, eles precisam fazer uma reposição de testosterona. Então, nesse caso, o atleta ele pode utilizar porque ele tem uma prescrição médica, né? Tem uma indicação. Entendi. Porque assim, a gente observa cada vez mais que os produtos à base de cannabis, eles estão entrando mais nas áreas esportivas. A gente observa até que tem algumas empresas que patrocinam hoje atletas do UFC, atletas do atletismo mesmo, que são esportes que costumam causar danos musculares. Se eu não me engano, eu acho que a Liga de Basquete Americana agora também está cada vez usando mais o canabidiol. Faz tempo, né? Uma vez eu estava conversando com o Raul Tami, e ele estava falando a questão que ele é presidente, se não me engano, de atletas que utilizam pranchas para esportes, né? Que ele estava falando o quanto que os skatistas ultimamente têm utilizado esses produtos. Uma outra dúvida que eu tenho é sobre a medicação tópica, né? Se eu tiver uma pomada, tá, que contenha CBD, né, para uso tópico, também para fins de... O CBD é permitido. O CBD, ele foi permitido, né? Ele não era permitido, mas de uns anos para cá ele passou a ser permitido. Então, hoje em dia, o CBD, ele não está mais na lista, então pode ser usado tranquilamente. E o THC, alguns esportes, ele pode ser utilizado fora do período de competição. Então, assim, você pode utilizar, mas não naquele período onde está tendo a competição, né? E a forma tópica do produto também é um risco de se usar quando contém THC? Também, porque a base Também. pode ser transdérmica, né? Então, aí, se ela for transdérmica, ela vai para a corrente sanguínea. Perfeito. E a gente acabei entrando nessa questão do doping, né? E nem comecei a falar da Cultive, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, o que é a Cultive e como você começou na Cultive, que isso aí eu tenho essa dúvida também que eu não consegui achar em lugar nenhum, Rê. Tá, bem, a Cultiva é uma associação onde nós auxiliamos os pacientes a produzirem o seu próprio extrato de uma forma mais padronizada, então desde o cultivo até a extração e produção do medicamento, do remédio, né, na verdade, porque como a pessoa faz em casa, a gente auxilia cada um a fazer o seu próprio remédio. E para ele ter uma segurança no tratamento, então saber exatamente qual é a cepa, qual é o quimiotipo, né? Na verdade, cepa não é a forma correta, né, de se falar, porque cepa não é utilizado mais para bactérias, fungos, enfim. Então, os quimiotipos, né? Então, qual é a concentração maior de qual canabinoide tem ali naquela planta? Então, você consegue saber melhor o que você está utilizando, porque quando se cai no mercado clandestino, digamos assim, a gente não sabe, né, o que tem ali dentro. Então, a partir do momento que a pessoa está cultivando, ela sabe exatamente o que ela está tomando, que extrato é aquilo, como que aquilo foi feito, qual que é a diluição, então, qual que é o método de extração, porque tudo isso vai interferir no produto final. Então, isso tudo, assim, é muito importante estar sabendo. E a Cultive vem dar toda essa assessoria. Então, nós auxiliamos o paciente desde o cultivo, a extração, a produção do remédio, né? Lembrando que a ideia da Cultive não é produzir para os associados, né? Assim, a Cultive até está dando entrada no cultivo associativo, mas é para aqueles pacientes os quais têm uma dificuldade maior em poder produzir. Mas a ideia da Cultive é dar varinha mesmo para cada um pescar e cada um poder produzir o seu, até porque existem muitas variedades de cannabis e cada um se adequa melhor a uma diferente. Por isso que é importante aquele teste, né? A pessoa ter quimiotipos diferentes ali para ele poderem estar utilizando de uma forma melhor, uma melhor resposta terapêutica. A Cultive também dá ajuda na parte do habeas corpus, na parte do direito, né? Assessoria jurídica.
enfim, a questão dos médicos, então também nós fazemos alguns mutirões, nós linkamos o paciente ao médico para ele conseguir ter a prescrição, porque independente dele estar usando um extrato artesanal ou um extrato é, artesanal ou importado, não importado, Industrial. mas industrial, exatamente, me fugiu a palavra. Ele está usando um extrato industrial. É importante ele ter toda a documentação e ter o acompanhamento médico, para o médico estar acompanhando, porque na verdade não é só cannabis. O paciente necessita de todo um tratamento, ele precisa ser visto como um todo. Então, necessita saber como é que está o intestino, como é que está a medicação, como é que está vários fatores daquele paciente para ele ter uma melhor resposta terapêutica. Então, é fundamental ter esse acompanhamento médico junto. Então, a Cultive também auxilia o paciente a estar encontrando um médico que possa estar fazendo a prescrição, inclusive para estar pedindo autorização na Anvisa, né? Então, ser atestado como um paciente, não só ele está lá plantando, ele está cultivando e de repente ele tem alguma fiscalização ali policial, alguma coisa assim, ele pode ter problemas porque ele não consegue compor, ou até ele provar que aquilo é para ele usar como medicamento, ele vai estar bem enrolado, né? Então, a Cultive dá esse auxílio para os pacientes, para todos os que necessitam. Inclusive para médicos, né? Então, assim, os médicos, às vezes, quando tem também alguma dúvida, alguma questão assim, nós também auxiliamos. E a E eu sou Cultive... testemunha disso, porque eu já tirei várias dúvidas com a Renata, já incomodei ela várias vezes em relação a isso. Então, esse suporte com o médico, eu sou testemunha que a Cultive faz isso de forma muito bacana. E a escolha, né, não vou cometer falar cepa, né, mas a escolha da genética, a gente observa isso até Não é nem da com alguma... genética, a genética já é Não, outra coisa. É o fenótipo, né? Que é aquele tipo, a fenótipo. genética. Que é assim, os quimiotipos, né? Aquelas variedades entre canabinoides, terpenos, flavonoides, é tipo o interior assim da planta, né? Tipo, ela nos mínimos detalhes, assim. Que a gente viu assim, pessoas que tiveram que testar duas ou três diferentes antes de escolher, né, antes de ter essa questão de qual fenotipagem melhor. Então, assim, acho que é Eula Martins, né, ela pergunta, né, a respeito da utilização desse óleo, se serve para ansiedade. Puta, demais para ansiedade, né? Aí a Terezinha Moraes e a Lacerda Tavares, assim, mandando super beijos, assim, para a Cultive. A Grow Life Garden, né, ela pergunta assim, se essa assessoria é só em São Paulo, né? Se teria também para as pessoas que moram no Nordeste. Se uma pessoa quiser entrar em contato com a Cultive, qual que é o melhor canal hoje? É por e-mail, aí pode estar Por mandando um e-mail? e-mail para cultive@cultive.org e a gente está tirando as dúvidas ali dos pacientes que necessitarem. Ou podem estar Então, tentando entrar em contato direto comigo, né? Meu celular é tipo meio uma loucura, mas, mas dá para tentar. eu acho que por e-mail fica assim mais fácil, né? Porque fica documentado, é mais fácil da gente estar acompanhando. Renato, uma outra dúvida que eu tenho assim, tá. Aí a Juliana Alves Leite perguntando como eu faço para participar da Cultive e produzir meu próprio óleo. Entre em contato com a Cultive, né, por e-mail, tá? Que você vai ver sim que o acolhimento é nota 10, mas, entendeu? É muita gente entrando em contato com eles, então às vezes tem um certo delay. E outra coisa, né? Tá vindo, começando a chegar alguns produtos no país que são de espectros ampliados, né? Então hoje, por exemplo, você tem composição de CBD, THC e CBG. É uma tendência do mercado isso? Cada vez você ter mais canabinoides associados no óleo ou não? Sim, com certeza. E esse daí, na verdade, seria o ideal, né? Por isso que a gente luta pelo cultivo, né? Pelo full spectrum, para que a gente possa ter todos os canabinoides, porque não é só THC e só CBD.
São 150 canabinoides diferentes, né, agrupados em 11 famílias, e cada um tem uma ação terapêutica. Então, o CBG tem uma ação, o CBD outra, THC, THCV, os canabinoides na forma ácida, inclusive, né, THCA, CBDA, que são aqueles os quais não passaram pelo processo de descarboxilação, que é o processo de aquecimento. Então, a planta, quando ela está in natura, ela tem os canabinoides ácidos. Quando ele passa pelo processo de descarboxilação, que é de aquecimento, aí que a gente tem os canabinoides na forma ativa. Então, a gente tem ação terapêutica tanto com a planta in natura, com a planta, quando ela passa pelo processo de descarboxilação, e quando ela passa pelo processo de envelhecimento, ainda a gente tem outros canabinoides, por exemplo, CBN. E todos esses canabinoides são importantes. Às vezes o pessoal vai lá e pergunta: eu tenho câncer, o que eu preciso tomar? THC, CBD. Na verdade, a pessoa precisa de tudo, porque são todos os canabinoides que necessitam. E eles ainda agem em efeito comitiva, né? Então, eles vão potencializando a ação um do outro. E além de potencializar, eles ainda inibem alguns efeitos colaterais. Por exemplo, quando a gente precisa dar altas doses de THC no paciente, a gente dá CBD junto. Por quê? Porque daí você consegue dar altas doses sem ter aquele efeito colateral, né? Que é o que a gente chama, o efeito psicotrópico. A gente não está buscando, né? A gente busca a dose ideal, a gente fala, é aquela dose onde o paciente tem a resposta terapêutica e não tem nenhum outro sintoma. Ele tem que estar tipo, em homeostase total, aí você acertou a dose. Porque se ele estiver tendo tipo efeito psicotrópico, ele está com uma dose superior, né? Ou você não está conseguindo assim equilibrar direito a questão dos canabinoides, né? Não só canabinoides, né? Os terpenos, porque os terpenos que vão modular não, os terpenos eles vão modular a ação dos canabinoides, né? Então são eles que vão dizer a quantidade de canabinoides que vai entrar na corrente sanguínea. Então eles são assim, é muito importante a presença dos terpenos ali na planta. Os flavonoides também são importantes, né? Eles são responsáveis pela coloração ali da planta. Também tem uma ação terapêutica incrível. Inclusive foi isolado o canaflavin A e canaflavin B, que ele tem 30 vezes mais potente do que a aspirina e sem todos aqueles efeitos colaterais, né? E ele também faz parte do efeito comestível. Então, assim, a planta toda é isso que a gente precisa, né? Por isso que não adianta a pessoa falar assim, eu tenho CBD. Poxa, legal, tem CBD, né? Lógico que vai ajudar, porque qualquer coisa já ajuda, né? Qualquer canabinoide isolado, ele vai ter uma ação terapêutica. Só que quando usa ele em conjunto, tem uma ação terapêutica muito melhor. E isso, na verdade, é uma característica não só da cannabis e dos fitoterápicos em geral. Então, todos os fitoterápicos, eles agem dessa forma, né? Pelo menos a grande maioria deles. Se você isola um componente, você não tem uma ação terapêutica tão boa quanto você usa a planta toda, né? E assim, tem uma... A pessoa que está acompanhando a live, né? Até tem uma pergunta da minha mãe que eu não posso esquecer, que depois ela briga comigo se eu não perguntar. Mas que é o seguinte, está falando, né? Que essa historinha de dividir os canabinoides é muito ruim. Eu não posso deixar as pessoas esquecerem que tem gente que não pode tomar todos os canabinoides, que a gente volta na questão dos atletas, de operadores de máquina pesada, que passam por exames de doping, né, de doping não, toxicológico, para saber se estão em uso ou não. Então, assim, a minha escolha sempre é o óleo full spectrum. Eu acho que a natureza, ela já tem uma receita pronta que eu acho que é a melhor. Salvo aqueles que não podem utilizar, é que a gente acaba utilizando a questão da planta de forma separada. Mas eu concordo com vocês que o full spectrum, que tudo isso realmente é muito superior. Outra pergunta da minha mãe, ela está perguntando, né, como é que faz para ela, não sei porque ela está perguntando isso, mas como é que ela sabe se uma planta é macho ou uma planta é fêmea? Como que a planta é macho, como que a planta é fêmea? É porque na hora que ela tá nascendo, né? Então a planta fêmea, ela começa a dar tipo uns cabelinhos, que são ali os pistilos, então ele se apresenta como fêmea. E a planta macho é tipo como um saquinho ali, que é onde fica o pólen. Então é assim, você observando mesmo, você tem que tipo, ficar bem atento, né, ali na hora que ela tá nascendo, que ela tá crescendo, né, antes dela entrar na floração, porque o macho, se o macho estiver junto ali com a fêmea, ela vai polinizar as plantas fêmeas. E aí, a partir do momento que polinizou, vai dar semente. Assim, a planta, a hora que ela cria, porque assim, o princípio ativo da cannabis, ele tá ali nos tricomas, né? Que é aquela resina que fica ali da planta.
Por que ela produz isso daí? Ela produz para ela se defender, né? Então, assim, ela solta um cheiro, então, assim, é tipo uma proteção da luz do sol. Então, quanto mais luz tem, mais resina ela solta. Por isso que ela fica na iluminação para encher de tricomas, né? Então aí ele vai aumentando a concentração de tricomas. E quando ela poliniza, ela para de produzir esses tricomas, né? E passa a guardar toda a sua energia para a produção de sementes. Então você vai ter uma planta menos resinada e com a produção de semente. E também você vai perdendo daí, né? Se você usa aquela genética, você vai perder a genética daquela planta, porque ela já cruzou daí um macho com uma outra planta, né? Então você vai ter daquela semente, você já vai ter uma outra cruza. Então, geralmente, a gente descarta o macho. Na verdade, quando a gente vai fazer o remédio, a gente já nem usa, a gente já nem tem planta macho, a gente faz a partir de clone. Por quê? Porque só a partir do clone que a gente consegue garantir 100% o fenótipo da planta. Porque é que nem filho, né? Não é nem simplicidade, é que nem filho. Então, por exemplo, eu tenho 3 filhos, tipo, do mesmo marido. Né? Cada um é um, porque um puxa um pouco da mãe, um pouco do pai. E com a planta é a mesma coisa. Então, você tem lá as sementes. Então, mesmo que a semente seja uma polinização da mesma planta fêmea com a planta macho, aquelas sementes, cada uma vai ter um fenótipo diferente. A genética delas podem ser a mesma, mas o fenótipo dela, que é aquele perfil de terpenos, né, de flavonoides e dos canabinoides que vão ter, vão acabar sendo diferentes. Puta, perfeito. Mãe, gravou aí? Depois, senão, você assiste. Se ela quer flores, ela tem que tirar o macho. Exatamente, tem que tirar o macho. Se você precisar, depois dar uma olhada nisso, ela gravada. Agora minha esposa entrou. Oi, meu amor, tudo bom, Fabi? A Cássia, né, tá falando, né? Mulher sendo mulher. Realmente, né? A planta é a mulher, não tem o que falar. A Stephanie Lins, ela fala uma coisa interessante, né? Deixa eu ver outra coisa que falou, somente os médicos. Que é o seguinte, né? Que não poderia se usar a cannabis, né? O THC dela deve estar falando isso antes dos 25 anos de idade. Então, assim, aqui eu já vou emendar numa pergunta para a Renata. Existe, né? Como eu não entendi dos 25 anos de idade, o que foi? Que a Stephanie fala, né? Que existe uma limitação para ser usada, né, o THC em pessoas abaixo de 25 anos de idade. Existe, né, aquela questão da formação do pré-frontal, que a utilização de THC antes dos 25 anos de idade, onde o pré-frontal não está formado ainda, pode, de alguma forma, desencadear transtornos psiquiátricos. Se eu tiver errado, você me corrige, tá, Renata? Acho que até hoje isso não foi tão bem estabelecido assim e também não tem um número cabalístico, um número mágico dizendo, olha, a partir dessa quantidade de THC é perigoso, a partir dessa quantidade não é. Então, assim, tem doenças, né, que nem síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette, ela é 100% THC. O CBD não ajuda muita coisa na síndrome de Tourette. E a síndrome de Tourette ela acontece mais em crianças. Então, quando a gente tem a necessidade de usar THC antes dessa idade, o que eu costumo fazer é fazer um teste genético. Hoje a gente está tendo esses testes genéticos no país, né, os fármacos genéticos que falam se a pessoa ela tem risco de ter uma adição, algum problema relacionado à utilização de THC. Você chegou já, esses testes são recentes, eles estão no país há 1 mês ou 2 meses. Você já chegou a ver isso, esses testes genéticos ou não, Rê? Eu ainda não vi ele totalmente, mas a Clarion ganhou agora, né? Tipo, ela vai fazer esse teste, aí que eu vou ver como é que vai ser o resultado dele. Eu acho legal, tal, né? Porque você consegue rastrear, assim, um pouco mais. Mas, assim, o THC, ele não é tão vilão assim, né? Fala-se, né, de, tipo, não usar na adolescência, né? Não usar quando criança. Porque, na verdade, nessa época, a gente tem... Porque, assim, a gente não tá... Dentro do nosso organismo, para quem não sabe, a gente tem o sistema endocannabinoide.
Então, esse nosso sistema endocannabinoide, nós temos receptores no nosso organismo inteiro, e esses receptores existem lá porque o nosso organismo, ele produz os endocannabinoides. Então, ele funciona como chave e fechadura, né? Então, ele vai fazer, ele vai fazer ali uma ligação com aqueles receptores. E quando se é criança, quando se é adolescente, a gente já tem uma alta concentração, uma alta produção desses endocannabinoides. Então, se você colocar lá mais canabinoides ali, você pode ser um excesso aquilo, né? Não há necessidade daquilo. Então, assim, a cannabis, ela é um medicamento. Então, assim, né? Lógico, ela pode ter outros usos, tal, mas assim, acima de qualquer coisa, ela é um medicamento. Então, assim, as pessoas, elas têm diferentes sensibilidades com aquilo. Então, assim, e às vezes, tipo, não é necessário ele estar utilizando aquilo lá. Então, assim, aquele excesso de THC vai ser muito para aquela pessoa, porque ela já tem uma sensibilidade ali dentro do organismo dela. Mas quando a pessoa tem uma doença ou quando a pessoa vai ficando mais velha, o nosso organismo ele diminui a produção desses endocannabinoides. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que repor esses endocannabinoides. É aí que entra o fitocannabinoide a partir da cannabis. Então, assim, por isso que, por exemplo, a pessoa ela tem síndrome de Tourette, ela necessita do THC. Por quê? Porque ali dentro do organismo dela, ela tem uma deficiência de THC. Então, ela precisa daquele canabinoide específico. Por isso que cada um responde diferente a canabinoides diferentes. É uma terapia totalmente personalizada. Porque cada um tem uma deficiência diferente nesse sistema endocannabinoide. Então, você precisa entender qual é a deficiência daquele paciente e fazer uma reposição para você ter a homeostase, ter o equilíbrio. Então, às vezes, tem criança que vai precisar do THC. A gente vê casos assim, autismo, epilepsia, várias outras doenças, assim, que todo mundo fala, ai, não, THC faz só. Mas tem paciente que só responde com THC. Porque é uma deficiência do organismo dele. Então, assim, não é que nenhum medicamento que a gente está acostumado, que é algo externo do nosso organismo, que a gente vai colocar lá para tratar algo. Não, a cannabis é uma terapia totalmente inovadora, é algo totalmente diferente, porque nós produzimos ela também, a gente vai ter que, dentro disso, fazer um equilíbrio no nosso organismo. Então, assim, é recomendado sim o THC. Então, assim, aí você tem que ver, né? O risco-benefício sempre, né? Então, assim, o que é mais risco? Ele usar THC e ter algum problema depois, ou ele já tá com problema ali, né? Então, assim, já vamos resolver aquele problema, porque todo ganho que essa criança tiver é um ganho na vida dela, né? E, assim, sempre começando com doses baixas. Então, assim, a terapia canábica é algo que a gente tem que, assim, e aos pouquinhos, né, assim, vendo, tipo, a evolução daquele paciente, até porque ele muda, né, então, assim, tipo, você pode hoje estar se dando bem com extrato rico em CBD, amanhã você já não está mais, ou períodos diferentes, né, então, assim, tem pessoas que necessitam de extrato rico em CBD à noite, extrato rico em THC durante o dia, então, assim, é um tratamento totalmente personalizado, então não é que nem, assim, o médico vai lá, prescreve e fala, olha, toma lá, volta daqui 2 meses. De jeito nenhum. O paciente vai ficar lá, tipo, semana que vem, tipo, mas minha dose, até você ajustar a dose, até você saber como é que aquele paciente funciona, né? Então, você tem que ir ali, tipo, devagarinho, encontrando a dose ideal para aquele paciente dentro desse tratamento personalizado. E o THC, assim, ele é fantástico, ele ajuda, assim, em muitos diagnósticos, assim, tipo, que o CBD, ele não alcança aquilo, nem sem contar. E assim, e se você usar ele junto com o CBD, você não vai ter esse efeito psicotrópico. Então, se você consegue usar o CBD, o THC, sem ter essa ação, né? Então, ele assim, não é vilão, ele é um super medicamento. Então, Também ele acho. tem ação bactericida, anti-inflamatório, antitumoral, então assim, ele tem muita indicação para dor, né? Então, assim, quando você associa os dois ainda, né? Então, assim, como antioxidante, então, assim, se você usa CBD e THC junto com vitamina C e vitamina A, você tem um antioxidante ainda muito mais forte, porque eles vão fazer parte do efeito combativo e vão interagir ali junto com aqueles outros antioxidantes. Então, assim, o THC todo mundo coloca, né, ele como vilão, mas na verdade ele não é não, né? Assim, lógico que uma pessoa assim, normal, que tem, né, não precisa daquilo, ela vai ficar usando o THC o dia todo, ela vai ter um excesso daquilo, né? Tudo em excesso faz mal, que nem água. Até se a gente se encher de água, a gente pode morrer afogado. Então, assim, tudo a gente Exatamente. tem que ter né? Tudo a gente tem que ter um equilíbrio, né? Assim, então, o THC, assim, ele é tão bom quanto o CBD como qualquer outro canabinoide. Bem, né? O pessoal tá assim adorando suas respostas, assim, é só elogio. Então, o Carlos Zimmermann Jr. e a
Simone Greco, a Rosane Tavolaro, assim, adoraram a resposta, estou super feliz. O Gilberto Castro está mandando. Gilberto, eu lembro sempre do Gilberto nessas discussões, porque, assim, o Gilberto ele usa, né, usava, não sei se ainda está assim, 3 óleos diferentes, né, 3 fenótipos diferentes. Né? Ele usava um de manhã com mais CBD, um à noite com mais THC. A Grow Light Garden está falando que a melhor live é de terça-feira. Com certeza, com a Renata aqui, não tem a menor dúvida. E estão falando aqui, eles não conseguiram anotar o nome da pessoa, que fala assim, né? Menos é mais. Eu não sei se ela quis dizer realmente isso, mas ela falou uma das maiores verdades no tratamento da cannabis, né? Que é o efeito sino, o efeito invertido, que às vezes você tem uma híbrida à tarde, o Gilberto falou, que às vezes você tem a melhor resposta com a menor dosagem terapêutica. Isso realmente é verdade, Renata? Sim, exatamente. Quanto menos, o menos na cannabis acaba sendo mais. Até porque a gente necessita, na verdade, da cannabis, do fitocannabinoide ali, só para ele dar um estímulo, aquele start no nosso próprio organismo, para o nosso próprio organismo funcionar e voltar no equilíbrio, né? Então a gente nem sempre a gente precisa de uma reposição tão grande. Então a gente dando aquele primeiro start, a gente consegue fazer com que o nosso próprio organismo funcione. Então essa curva de um invertido, então é o quê? A gente vai começando com dose mais baixa. E a gente vai chegando, então é uma curva assim, né? Vai em um invertido. Então você começa com a dose baixa, você vai aumentando até você chegar no patamar, que é o que é a dose ideal. E a dose ideal é qual? Aquela onde você tem a resposta terapêutica e não tem o efeito colateral. Porque a hora que ela começa a descer, você começa a descer o efeito terapêutico e ter o efeito colateral. Então, muitas vezes, se o paciente já inicia com uma dose alta, ele não vai ter a melhor resposta terapêutica. Vai falar, a cannabis não funciona. Lógico que a cannabis funciona, só que você não acertou a dose. Você começou com uma dose ali alta, você passou a sua dose ideal, onde cada um tem uma dose ideal, mesmo sendo o mesmo diagnóstico, cada um tem uma dose ideal. Então a gente sempre começa com uma dose baixinha, a gente vai fazendo que nem uma titulação lá, bem devagarinho, bem lentamente, sentindo o organismo daquele paciente, né? Vendo se às vezes necessita, às vezes ali junto com aquilo você precisa entrar com outro canabinoide diferente, né? Precisa entrar ali com algo diferente para você conseguir que o paciente se adapte melhor com aquele paciente, mas é fundamental começar com a dose baixa. É diferente da alopatia, né? Porque a alopatia a gente está acostumado, não funcionou, aumenta a dose, aumenta a dose, aumenta a dose, até chegar na dose limite. E com a cannabis funciona diferente. E eu vi isso até, né, assim, tipo, há anos atrás, tipo, nem tinha visto ainda os estudos, mas na prática, até com o meu próprio filho. Meu próprio filho, eu sou paciente, né? Inclusive o Pedro é meu médico, né? Meu filho... Meu filho também é paciente e ele tem hiperatividade. E aí eu comecei a dar o extrato para ele, né, tal, e aí tipo assim, eu ia dando e eu ia aumentando, porque né, no começo eu não tinha muita paciência. Na verdade, antes a gente dava a pasta, né? Não era nem ele diluído, né? Foi nessas experiências assim que eu fui vendo, tipo, que, nossa, era um risco a questão da pasta. E aí eu fui dando para ele, né, a dose. E aí eu ia aumentando aquela dose dele e eu ia vendo que ele ia ficando irritado, né? Tipo, eu falava, nossa, mas mesmo aumentando, não tá funcionando. E aí eu acompanho bastante paciente autista. E aí eu ia com os autistas, né? Não, peraí, vamos reduzir a dose, né? Porque muitos médicos começam com dose muito alta. Aí a gente ia reduzindo a dose e tal, ia chegando, o paciente ia estabilizando. E aí eu falei, poxa, né? Eu vejo, assim, tipo, uma grande relação o autismo com a hiperatividade, sabe? Tipo, o autismo eu vejo, assim, uma hiperatividade, assim, tipo, um grau abaixo do autismo, tipo, digamos assim, né? Então, e aí eu falei assim, poxa, peraí, então se tá funcionando assim com eles, então vou baixar também, né? E aí eu fui baixando e realmente eu vi que, poxa, então assim, para todos os diagnósticos, né, assim, realmente, conforme você vai abaixando, você muitas vezes vai tendo uma melhor resposta terapêutica. E aí depois que a gente foi vendo, né, que realmente já esses estudos que vieram, né, do invertido, que realmente mostravam isso. Então, assim, é fundamental começar com essa dose baixa e ter a paciência do tratamento, né? De você ir aos poucos. Não adianta também pegar, aumentar uma gota a cada 2 dias, a cada 3 dias ali, dependendo do caso, porque não deu nem tempo do organismo se adaptar com aquela dose. Então, é legal assim, você dá lá um tempo, você observa, né? Todo paciente peço para fazer um caderninho e
anotando, né, as melhoras observadas para lembrar como é que ficou com cada dose, daí para a gente conseguir ajustar ali a dose do paciente e ele não correr o risco de perder a dose ideal. Perfeito. Quem está mandando um abraço para você, bem, não preciso nem falar que o Instituto Jurema mandou um monte de coraçõezinhos, né? Instituto Jurema, eu fiz um curso lá de ciências psicodélicas maravilhoso, pena que a pandemia acabou dando uma segurada nisso daí, mas foi assim, puta, meu, abriu realmente a minha mente. A doutora Rosa tá te mandando um super beijo, a Rosa Ferrarese, o Digão de Santo André, entendeu? Que é meu paciente também, dando uma força aí, o Marcel Greco da The Green Hub também mandando um abraço. Bem, o papo aqui, se deixar, a gente vai conversar aqui até amanhã. Você vê que o problema dessas lives não é a gente ficar pensando, né? Puta, o que vai falar ou não, porque o papo ele flui de uma forma muito fácil. Conversar com quem entende do assunto, eu acho que você é uma das pessoas que melhor entende desse assunto. Obrigada. Estou estudando, né? Há quantos anos você E está quanto estudando? mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei, sabe? Tipo, você vai estudando e fala, nossa, tem tanta coisa para estudar. Cara, é cada surpresa que essa planta nos traz. A Rosa falando saudade de vocês. Beijo, Rosa. Saudades também. Saudades também. Rosa é minha madrinha. Tua madrinha? Puta, a Rosa é sensacional. Minha madrinha de inclusive, encontrei com ela no curso lá do Jurema. Até em outro momento eu preciso contar para você, né, a questão da ayahuasca, tudo isso, mas isso é para um outro momento, mas queria depois da gente estar conversando, vamos ver se acabando essa pandemia. Mas já que você falou da ayahuasca, eu vou te responder uma pergunta que você tinha me feito e eu acabei não respondendo. Em um estudo com ayahuasca, né, e a cannabis, isso há alguns anos atrás, e aí, tipo, me veio assim, né? Tipo, sabe, sobre a questão do ativismo e tal, que não adiantava a gente ter um ativismo cada um no seu lado, que a ideia era unir, né? E assim, o uso religioso da cannabis, a gente prega bastante isso, né? Que ela vem trazer a união, né, das pessoas e tal. E aí isso foi tão forte, assim, tipo, várias instruções ali, né? Quem tomou ayahuasca, né? Sabe como é, né? E aí aquilo foi tão forte e eu não conhecia a Cidinha. Na verdade, a gente se conhecia assim, super pouco, né? A gente já tinha se visto algumas vezes assim. Isso daí foi em 2014, 2015. A gente se conheceu em 2014, acho que isso foi em 2015, por aí mais ou menos. E aí isso foi tão forte, eu liguei, eu mandei uma mensagem pra Cidinha e falei, ai, Cidinha, acho que a gente devia montar uma associação aqui em São Paulo, né, pra gente poder unir as pessoas, os ativismos, tem tanta gente aí, né, precisando de informação e tal. E aí a gente foi conversar tal, na hora, tipo, ela até me viu, tipo, da ayahuasca, né, ela falou, nossa, mas você usa tal? Eu falei, eu uso. Aí eu contei pra ela. Aí no começo ela tinha falado, ai, não, acho melhor não montar nada, né, ela tava, assim, tipo, meio desencanada. E aí depois disso ela falou assim, né, então vamos, né? Se foi assim, tipo, tão forte, então vamos montar. E aí a gente se juntou e aí que a gente começou a montar com o time, né? A princípio começou, tipo, eu e ela mesmo tentando montar ali o estatuto, tentando fazer uma advogada. No fim, a advogada sumiu com o nosso estatuto. Aí depois a gente se juntou e falou, não, peraí, vamos tentar de outra forma, né? A gente falou com o Emílio e tal, aí o Emílio falou, não, junta um grupo tal, né? Primeiro as pessoas envolvidas, aí depois monta o estatuto, que a gente estava até começando, tipo, ao contrário, né? Primeiro com o estatuto antes das pessoas. Aí a gente fez isso e aí nasceu a Cultive, né? Assim, juntou daí várias pessoas tal. E assim eu conheci, assim que eu entrei na Cultive. E a Cidinha é um doce de pessoa, né? A Cidinha tem uma admiração muito grande pela Cidinha. Sempre acabei tendo mais contato com você do que com a Cidinha, mas meu carinho pela Cidinha é igual, gosto muito. Sim, da ela, Cidinha. o Fábio, a Clara. Não. A Clara é mesmo uma evolução assim, nossa, você vê a Clara, a evolução que ela teve com a cannabis, tipo, desde que eu conheci ela até hoje, assim.
é fantástica, né? Não só a Clarion, como, tipo, vários outros pacientes, assim, da Cultive, que você olha e você fala, meu, puta, essa planta é milagrosa, né? Parece um E milagre, mas não é. isso é uma coisa que a É Cultive te real. dá, né? Que assim, meu, é muito gratificante que você vê que o seu trabalho, né, muda não a vida da pessoa, muda a vida da família, né? Porque a família fica doente, né? Que é uma das Exatamente. coisas. Pode falar. Não, não, eu ia falar isso, Não, exatamente é isso, né? Qualidade de vida para a família. A cannabis, ela vem sim, trazer um conforto, vem trazer saúde, não só para o paciente, mas para toda a família, porque quem tem uma pessoa doente não tem vida social, não tem vida, não tem nada. Então, assim, é uma bênção para toda a família, né? Assim, tipo, é uma planta abençoada, é uma planta sagrada mesmo, né? E é sagrada que é utilizada pelos sim. nossos ancestrais desde a antiguidade, ela está na Bíblia Sagrada, ela era usada no shintoísmo, no hinduísmo, em todas as questões religiosas, né? Então até o uso religioso não é novidade. Nossos ancestrais já utilizavam ela no contexto terapêutico e religioso há milhares de anos, uma das primeiras plantas a serem domesticadas pelo homem, né? Então, assim, tanto Esse é no o termo, contexto do uso terapêutico quanto domesticada. religioso. É Uhum. domesticada, não é Sativa vem de cultivada. cultivada, né? De É, cultivada. sativa vem, exatamente, né? Porque foram assim, a cannabis sativa, né? Então, assim, ela veio do. O cannabis quer dizer, é uma maneira de produzir fumaça, né? Então, uma maneira de fazer produzir fumaça, né? Que é de cannabis, e o sativa cultivada, né? Então, eles já sabiam disso, né? Tipo, já. Há Graças 12 aos mil nossos anos, é. ancestrais. Uhum. E aos nossos Ah, cultivadores que sim, continuaram cultivando por todo esse que tempo aí, né? mantiveram, Que né, os nossos mantiveram, jardineiros exatamente. que mantiveram isso daí. Sim. Em 2014, demos convites para a primeira aula da Anvisa e convite de teatro com a Clara. A Rosa te mandando uma mensagem, né? Gratidão pelas dicas, a Rosa é muito querida. Em Uma pergunta. 2010 foi isso, ela tá falando. É isso aí. Foi em 2010. Ela colocou Então ela falou 2014, mas 14, começou em não, dois, foi 2010. foi em 2010. 2010 ela me chamou para um congresso que teve no CREMESP, em São Paulo. Então, foi a primeira vez, assim, que eu vi te falando, assim, em algum lugar, né? Porque até então, assim, se sabia que era, mas, assim, 2010 não era quase nada falado Nada, disso aqui no nada, Brasil, nada, sabe? nada, Tipo, nada. e ela me levou nesse evento do CREMESP, foi super legal. Foi a partir dali que eu conheci a pronúncia cannabis, né? Então, tipo, eu falava cannabis, aí o professor Zuardi foi É lá, apresentou cannabis. como as duas Cannabis. pronúncias, assim, elas são corretas, né? Na Academia Brasileira de Letras é como cannabis, né? E no dicionário etimológico também. É só na Academia Portuguesa que é cannabis. Mas existem alguns lugares que dizem as duas. Mas, assim, foi a pronúncia que eu aprendi com o professor Zuardi e com o professor Carlini, meu grande mestre, assim, né? Meu grande professor, professor de todo mundo, né? Ele, inclusive, é o diretor científico da Cultive, é também o patrono do Instituto Jurema. O Instituto Jurema, para quem não sabe, né? A gente falou aí, mas é um instituto de estudo e pesquisa de terapias ancestrais. Então a gente estuda o uso dos psicodélicos. Quem não sabe, psicodélicos, né, não é nada de loucura assim, quer dizer manifestação da mente, manifestação da alma, e a gente vem resgatar esse uso ancestral dessas substâncias que eram utilizadas tanto no contexto do uso terapêutico quanto no contexto do uso espiritual. Quem quiser, olha e dá uma procurada aí no Instituto Jurema, que a gente estuda. Essa é onde a cannabis também está incluída. A cannabis ela Sim, também pode ser um psicodélico, exatamente. Ela está na classificação dos perturbadores do sistema nervoso central. Então, dependendo da dose, ela pode ser também um psicodélico, né? Então, em altas doses. e você falou, né? Tá todo mundo agora falando aqui do Carline, né? Puta, com certeza, o Carline. Murilo, abração, hein? O Carline, puta, não tem dispensa comentários. E esse ano, entendeu? Nós estamos fazendo 40 anos do estudo do professor Carline no Brasil, junto com o professor Sanvito e o Rafael Mechula. 40 anos que fizeram um estudo, inclusive a gente aqui do Sechat, né? Nós estamos aí querendo fazer uma cobertura, né, sobre esses 40 anos. A gente escuta tanto falar, não tem estudo, não tem estudo, é coisa recente, é coisa recente. Gente, vão lá no Sechat, dão uma olhada lá no Sechat, no nosso trabalho lá, que vocês vão ver que a coisa assim, é muito mais antiga do que se fala.
Aí depois eu vou conversar com você, Rê, que eu vou precisar que você me ajude com o Carline para a gente estar levantando toda essa história do professor Carline, porque ele merece. Entendeu? Sim, Que a nesses gente até tem um 40 anos, levantamento. entendeu? Que nesses 40 anos, até gostaria da gente estar gravando com ele contando como é que foi há 40 anos atrás, entendeu? Ele passar por um comitê de ética, ele selecionar os pacientes, a gente deu isso daí assim. Se hoje nós estamos aqui fazendo essa live, a gente deve ao professor Carline e às mães, como a Cidinha, entendeu? Que não se ficaram numa zona, não vou dizer de conforto, porque ninguém estava confortável, mas numa zona neutra e foi atrás dos seus direitos, de conseguir essa planta maravilhosa que a gente hoje está aqui falando nela. Como a gente está chegando na parte final da live, eu gostaria assim que você desse a Rosa falando, Dr. Pedro também é meu médico, é uma máfia, é verdade. Eu só chamo meus amigos para falar, entendeu? Como eu não sou bom para fazer live, entendeu? Eu sou um cara, não sou mesmo. Então eu chamo meus amigos porque fica mais fácil para conversar, porque de vez em quando até esqueço que eu estou fazendo live. É como se eu estivesse conversando com eles. E a Renata é o melhor exemplo disso. Várias vezes aqui eu esqueci. Máfia Verde, o Instituto Jurema falou, realmente. Máfia Verde, Ovelha Verde. Coloca aí assim. Tem bastante gente assistindo a gente, essa live vai ficar gravada. Se você pudesse dar um recado para as pessoas que nos estão assistindo, quisesse passar uma mensagem, qual seria? Uma mensagem diferente, né? Bem, primeiro para todo mundo, primeira coisa é a quebra do preconceito, né? Então, assim, não só... primeiro que CBD, assim, CBD é um composto, né? Então, assim, o que funciona mesmo é a maconha, né? E maconha, inclusive, esteve na Farmacopeia Brasileira, a primeira edição com esse nome, para aqueles que não gostam do nome maconha. Né? Então, assim, é a quebra do preconceito, né? Então, assim, é uma planta, é um fitoterápico usado já há milhares de anos, totalmente seguro. Então, para você registrar um fitoterápico de uso tradicional, ele precisa ter 30 anos. A gente tem 19 milhões de anos, sabe? Assim, tipo, e a gente não coloca como um fitoterápico. Então, assim, gostaria, assim, que todo mundo entendesse ela como uma planta sagrada, utilizada pelos nossos ancestrais, né? Há milhares de anos, assim, com baixíssimo efeito colateral, reação adversa. Então, assim, um fitoterápico como qualquer outro. E, assim, a gente tem que colocar ela como um fitoterápico, porque a gente, por conta desse fitoterápico, criar uma guerra. E a guerra às drogas, na verdade, é contra uma planta e contra o ser humano. Então, assim, por conta dessa guerra às drogas, por conta desse preconceito, tem um monte de gente inocente presa. E se a pessoa for preta... Renata? Oi? Foi? Não, tinha dado uma travada, Oi. mas vai lá, vai lá. Não, Tá, nada. peraí, então deixa eu colocar aqui um. Foi? Não, então, é para as pessoas, mas eu, tipo, peguei esse preconceito, né? Porque, na verdade, ela é uma planta como outra qualquer e ela merece viver, né? Assim, ela vem trazer tantos benefícios. E, assim, é uma planta que é utilizada não só para o contexto terapêutico, é uma planta que regenera solo, né? Ela torna solo improdutível produtivo, ela é riquíssima em fibras, proteínas, então a gente pode ajudar com a fome e sem contar que a gente pode ajudar com a economia do nosso país, né? Porque é uma planta, assim, que ela pode trazer, assim, benefícios, assim, enormes. E, assim, a gente está tratando ela como um monstro, né? Como algo assim, tipo, então, o CBD. Assim, gostaria que todos, assim, até pra gente levantar a bandeira da cannabis, falasse maconha, falasse cannabis, como for melhor, né? Porque o CBD mesmo é só um único composto, né? Isso tudo é um grande lobby da indústria, né? Assim, lógico que o CBD também tem todas as suas ações, mas a gente precisa levantar a bandeira mesmo, que é da cannabis, essa planta sagrada, né? Utilizada, assim, milenarmente, e com todos os benefícios que ela vem trazer pra gente, pra humanidade e pro planeta Terra, porque ela é capaz de regenerar o nosso solo, Sim. né? Tornar a terra improdutível. Exatamente. Então, assim, é uma planta, assim, sagrada e a proibição dela está trazendo muitas vítimas, né? Então, aquelas vítimas que são vítimas pela falta de medicamento e que são vítimas... A maioria das vítimas que tem, porque, assim, morrer não morre, só quem morre é vítima da lei. Então, é a proibição Sim. que está causando, assim, um monte de vítimas e um monte de mortes, né? A gente tem mais 30 segundos de live, que